E nesse momento, abrimos a palavra de Deus, tá bom? Feche os olhos onde você estiver agora e vamos buscar a Cristo. Nosso Deus e Pai, é muito bom acordar e ouvir a Tua voz como a primeira voz que entra em nosso coração. A vida e a intimidade com Cristo é o tesouro mais precioso que temos nessa vida. E é bom te buscar. Eu peço que nesse momento em que Tua palavra será aberta, que o Espírito Santo coloque o que está escrito na nossa vida e isso se torne real e se expresse em tudo o que fazemos, em tudo o que somos. Nos conduz agora em nome de Cristo. Amém. Amém. Amigos queridos, vamos então hoje para a bem-aventurança que está em Mateus capítulo número 5 e versículo de número 5. Já falamos sobre ser humildes, ou pobres de espírito, os que choram, e agora nós vamos trabalhar aqueles que são os mansos da terra, a terceira bem-aventurança. E olha o que o verso diz. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mais uma vez aqui, Jesus nos surpreende, né? Jesus sempre nos surpreende. Ele sempre vai na direção oposta da natureza humana. Porque primeiro ele diz o seguinte, ó, bem-aventurados pobres. Pobres, quando a gente pensa em riqueza. Bem-aventurados os que choram, quando a gente só pensa em alegria. E agora Jesus Cristo diz, olha, bem-aventurados os que são mansos. Os que são mansos. Porque quem herda a terra não é quem tem força, não é quem tem poder, não é quem tem autoridade. Quem herda a terra são os mansos. Gente, você sabe como é que nós estamos vivendo hoje? Hoje. Nós vivemos hoje na era da intolerância. Você percebe isso? Você percebe que as pessoas hoje estão brigando por tudo. Por tudo. Você coloca uma coisa no Instagram, no Face ou no Twitter, as pessoas criaram um hábito de você ter que contestar tudo. Tudo você tem que contestar. Tudo você tem que brigar. E hoje tem os haters, que é o ódio. O ódio simplesmente porque você falou, porque você se pronunciou. Nós vivemos hoje uma intolerância. E o problema não é só a intolerância que a gente consegue enxergar hoje no mundo todo. Mas um cristão intolerante, não dá para entender isso. Um cristão briguento, não dá para entender isso. Um cristão explosivo, não dá para entender isso. Vamos entrar hoje, então, no que é ser manso. E aí, então, nós estamos hoje em vários tipos de intolerância. Primeiro, essa intolerância política. As pessoas estão brigando. Direita, esquerda. Candidato A, candidato B. Não existe nada de bom de nenhum outro. No outro lado não existe nada de bom. Você tem que brigar, você tem que se expressar. E a gente está virando uma guerra religiosa dentro da política. E a gente não pode viver assim. A gente pode pensar diferente e ainda assim ser um cristão. A gente não pode viver como cabo de guerra o tempo todo. Eu conheço pessoas que iam para um lado e iam para o outro e perguntavam, Lucas, mas e você? E você? E eu, com muito jeito, com muito equilíbrio, dizia, olha, eu penso dessa maneira, respeito vocês e acredito que tudo, o evangelho está acima de tudo. E quando o evangelho está acima de tudo, o nosso testemunho prevalece, mesmo em meio a tanta intolerância. Quando nossa vida está no evangelho acima de tudo, é o evangelho que prevalece.
mesmo acima de tanta intolerância. Além da intolerância política, nós temos a intolerância religiosa. E vocês sabem que os adventistas do sétimo dia são aqueles que são os defensores da liberdade religiosa. As pessoas podem expressar o que elas quiserem, adorar o que elas quiserem. E a gente não pode ter ódio por alguém que acredita em algo diferente, por alguém que crê em algo diferente. E as pessoas são livres para pensarem diferentes, tanto em aspectos políticos como em aspectos também religiosos. E nós vemos que hoje as redes sociais estão inundadas de pessoas que são intolerantes. E às vezes essa intolerância chega a ser irracional, ofensiva, desrespeitosa, deselegante, porque vivemos no mundo do ódio. O mundo do ódio. O que é pior é quando a gente age como cristãos e também somos conduzidos por isso. Quem pensar diferente de mim é meu inimigo. Eu tenho que expressar isso. Não é assim, gente. Não é assim. Jesus aqui levanta sua voz e diz o seguinte. Ele diz o seguinte: bem-aventurados são os mansos. Aleluia. Aleluia. Bem-aventurados são aqueles que respeitam quem pensa diferente, que ama quem te odeia, que tem calma na adversidade, que se posiciona, que fala, mas nunca perde a classe, nunca perde o equilíbrio e nunca perde o respeito ao outro. E a pergunta é, de onde vem o ódio do ser humano? De onde vem isso que é incompatível com o cristianismo? De onde vem isso? Ellen G. White diz algo bem interessante. A serva do Senhor diz: o espírito de ódio e vingança teve sua origem em Satanás e só pode trazer mal sobre aquele que o nutre. Aqui faltou o é. Quer dizer que esse espírito de ódio, onde começou? No arqui-inimigo, naquele que se rebela, naquele que briga, naquele que não quer ver em nenhum momento o caráter de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. E esse espírito de ódio, esse espírito de intolerância, só pode trazer mal sobre aqueles que nutrem. Nutriu ódio, nutriu raiva, você não vai colher, nunca vai colher coisas boas, ainda que você faça isso em nome de Jesus. Se você nutrir ódio em nome de Jesus, você não vai colher amor em nome de Jesus. Se você nutrir ódio em nome de Jesus e raiva, você não pode colher graça em nome de Jesus. Porque não dá, porque o ódio não procede do amor, não procede do amor. A raiva, a intolerância não procede do amor. Jesus se levanta e diz, manso. Pastor, quando o senhor fala manso, quer dizer que a gente não pode se posicionar? Claro, a favor da verdade, a gente tem que sempre se posicionar, mas nunca carregado com ódio. Nunca carregado com ameaças. Nunca carregados com intolerância. Um cristão intolerante, ele desfaz a imagem de Cristo nele mesmo. O cristão que é carregado de ódio, ele não representa o rei. Isso é forte, né? Jesus Cristo diz, vocês têm que ser mansos. Querem ter poder para herdar a terra? O meu reino é de cabeça para baixo. O meu reino, se você quer fazer parte dele, seja manso. E aí Jesus diz, eu sei que você não consegue ser manso, porque a nossa natureza não é de mansidão. A nossa natureza é de partir para a guerra, para a briga, para o contraditório. Mas Jesus está dizendo o seguinte, quer ser feliz? Quer ser feliz? Seja manso. Eu quero fazer uma pergunta para você.
Em algum momento da sua vida, você já perdeu coisas que você amava, ou até mesmo pessoas, porque você perdeu a paciência, porque você disse palavras que não deveria ter dito, porque você escreveu em uma rede social coisa que não deveria estar escrevendo, e você perdeu a sua influência, você perdeu a sua força. Escuta uma coisa, Jesus Cristo disse que a mansidão é algo que se aprende, porque não existe mansidão na natureza humana. Quando Jesus Cristo faz um dos convites mais lindos no Evangelho de Mateus, e você pode abrir a Bíblia comigo em Mateus capítulo número 11, e versículo de número 28, ele diz: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu tenho que aprender de Cristo para dizer as palavras de Cristo, no Espírito de Cristo, da maneira de Cristo. E aqui ele diz: aprendei de mim, porque eu sou manso. Escuta uma coisa. Jesus, ele diz que felizes são os mansos. E o ser humano não pode ser manso por natureza. Ele não pode. E aí Jesus diz: vocês querem ser mansos? Querem ser mansos? Eu quero ser o professor de vocês. Eu quero ser o mestre de vocês. Mas não é somente uma questão de ensino que a gente vai aprender. E a pergunta é: como eu posso me tornar manso? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Posso fazer uma pergunta para vocês? Quem aqui dessa sala, ou quem agora está no YouTube, que eu não consigo enxergar agora, precisa ter uma vida mansa? Tem alguém aqui que queria dizer: eu preciso ser manso? Pastor, eu preciso de mansidão no meu casamento, porque, pastor, eu estouro tantas vezes dentro do meu casamento. Às vezes o nosso casamento passa por crise, porque alguém dentro desse casamento, ou os dois, não conseguem ser mansos. São explosivos. Às vezes, às vezes nós pais perguntamos: por que nosso filho não está na igreja? Amigo, como o seu filho não está na igreja? Se você não foi manso em casa, como? Como as pessoas podem olhar para você no trabalho se você está brigando por política, brigando por isso, brigando por aquilo? Como você pode ser? Como você pode testemunhar se você está brigando o tempo todo? Se você fica nervoso o tempo todo? Às vezes você vai para uma reunião, para uma comissão de uma igreja, você briga, você discute. Isso não casa, sabe, com a vida cristã. Isso não casa. Isso não casa. Não existe harmonia dentro disso. Quando eu penso na vida de Jesus, que vida era aquela que nos deu exemplo? E ele chega para mim hoje, para você, e diz: meu filho, calma, calma. Estou aqui para mudar a sua natureza. Estou aqui para mudar você. Calma. Deixe eu ajustar essa natureza. Aliás, deixe eu transformar essa natureza. E aqui nós encontramos algumas coisas interessantes. Quando você olha para a chave da mudança, o que seria a chave da mudança? Ellen G. White diz: os que sentirem necessidade de Cristo. Os que choraram por causa do pecado e se sentaram com Cristo na escola da aflição, hão de, com o divino mestre, aprender a ser mansos. Aleluia, aleluia. Sentir necessidade de Cristo. Tem necessidade no seu coração?
Jesus, eu não quero ser assim, eu não quero ficar assim. Há cômodos em minha vida que eu desconheço, há tendências em minha vida. Eu penso que eu estou bem, de repente estou aqui explodindo. Eu fico, às vezes, surpreso com minha própria natureza. Mas escuta, se nessa manhã essa é a sua luta, para você existe promessa. E Deus não faz promessa em sua vida que Ele não seja capaz de cumprir. Quando nós não temos Cristo diante dos nossos olhos, nós agimos, sabe como? Como Moisés. Para libertar o povo do Egito, teve que matar uma pessoa e tomar as coisas em suas mãos. Quando a gente não tem necessidade de Cristo, a gente faz como Pedro, que pega uma espada para cortar a orelha. Na verdade, ele queria cortar o pescoço de um soldado. Tanto Moisés agiu e como Pedro agiram. Eles agiram pensando que estavam agindo em nome de Cristo. Mas o governo de Cristo nunca, nunca será contrário aos princípios de Cristo. Nunca. O governo de Cristo nunca será contrário aos princípios de Cristo. Cristo não trabalha apenas valores, Cristo também trabalha a forma desses valores. E as duas coisas precisam caminhar juntas. Quando nós olhamos, por exemplo, a João. João foi chamado de o filho do trovão. Filho do trovão. O filho do trovão. Porque quando nós estamos longe de Cristo, o que aparece é mais de nós e menos dele. Quando a gente se distancia de Cristo, eu não estou falando daquilo que você acredita, eu estou falando daquilo que você experimenta. Uma coisa é o que você acredita, outra coisa é o que você bebe. Uma coisa é você acreditar que a água é boa. Uma coisa é você acreditar que tem vários minerais na água. Uma coisa é você acreditar que a água, o composto químico básico é H2O. Isso é o que você acredita. Outra coisa é você beber água. É você sentir o alívio ao tomar água. A gente não está falando aqui só do que a gente acredita, a gente está falando do que a gente experimenta. Porque às vezes pode ser coisas que não se completam. E Cristo está dizendo, eu tenho que crer e eu tenho que beber. Eu tenho que esperar, eu tenho que experimentar. Então, quando a gente passa por isso, aí a experiência se torna real e profunda. João caminhava com Cristo, mas era briguento. Era intolerante com os samaritanos, que eram considerados os inimigos número 1 dos judeus. Era intolerante com os romanos, que eram soldados romanos, que eles estavam, entre aspas, cativos dentro do Império Romano. Ele disse, Senhor, joga fogo, manda fogo descer do céu contra os samaritanos. Por causa da intolerância, por causa da raiva. O nosso testemunho nunca avança com poder motivado pelo ódio, porque o ódio é contrário ao reino. A indignação, a verdade, a posição tem o seu lugar, mas não o ódio. Jesus Cristo disse para os judeus, ele jogou uma bomba. Ele jogou uma bomba. Que bomba foi essa? Ama a teu próximo. O meu próximo não tem religião. O meu próximo não tem time de futebol. O meu próximo não tem ideologia política. O meu próximo, ele tem a sua capacidade de pensar completamente e ser completamente diferente de mim. E ainda assim, eu vou amar meu próximo, porque para um cristão, o próximo não tem rosto, no sentido de que ele pense diferente de mim. O próximo não é aquele que eu desenho. O próximo não é aquele que eu tolero. O próximo não é aquele que eu aceito. O próximo não é aquele que passa pelo meu filtro pessoal. O próximo é qualquer um. Qualquer um deve ser amado, ainda que pense radicalmente de nós. Por quê? Porque isso é amor. Se a gente gostasse só de que a gente gosta, isso seria muito fácil
Isso não seria cristianismo, porque é muito fácil gostar de quem você gosta, naturalmente. O próximo é qualquer um. E Jesus deixou isso claro. Mas a pergunta é, mas como, pastor, eu posso amar alguém completamente, totalmente diferente de mim? Como eu posso olhar para uma pessoa que entra na igreja, e se veste completamente diferente de mim, pastor? Como eu posso, pastor, no meu trabalho, amar uma pessoa que diz coisas, que soltam piadas ácidas, que é completamente diferente aos meus valores? Como? Pastor, como eu posso amar uma pessoa que vive uma vida depravada? Como eu posso amar uma pessoa que vive criando, levantando barreiras? Como? Tem um como na Bíblia. E Jesus já disse: olha para mim, eu vou te ensinar. Que Jesus é esse, gente? Que Jesus é esse que senta ao meu dia no poço com a samaritana e diz: minha filha, eu estou aqui para salvar você, minha filha. Estou aqui para perdoar você, para levantar você. Eu sei da sua história, eu sei das suas lutas, eu estou aqui para erguer você. Mas como sendo tu judeu, você é completamente contrário a mim, como sendo tu judeu, como sendo tu judeu. E aí então, Jesus disse: eu não estou preocupado com esse tipo de distinção. Eu quero apenas salvar você. Eu quero apenas salvar você. Nós aprendemos aqui nas Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar que o exemplo de João, a Bíblia diz que era alguém, ali estava chegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele, Jesus, amava. Apesar de tudo que a gente é, quero dizer uma coisa para você hoje, e digo para mim também. Apesar de tudo, com todas as deficiências de caráter que nós temos, Jesus olha para todo ser humano, e diz assim: eu amo você, você é especial para mim. Eu estou aqui para reconstruir você, eu estou aqui para levantar você. Não importa as lutas que você tenha, não importa os altos e baixos que você tenha, não importa os abusos que você teve, não importa as quedas que você passou, não importa as escolhas que... não importa o seu aspecto político, religioso, não importa. Eu quero dizer uma coisa: eu amo você. E eu amo você, e o meu poder é capaz de transformar você. A gente não gosta de pessoas explosivas, mas Jesus gosta. Aliás, Jesus ama. A gente não aceita gente intolerante, mas Jesus vai até os intolerantes. A gente não gosta de pessoas que estão ali fora do formato cristão. A gente não gosta, mas Jesus gosta. Jesus ama, Jesus busca essas pessoas. Jesus busca as pessoas que estão fora dos padrões, que são os nossos padrões. Isso não é chocante? Mas ele faz isso. Para que ele faz isso? Para abraçar, para salvar, para transformar. Veja o que Ellen G. White diz sobre João. Ele diz que João passou a olhar para Jesus. E olhando para Cristo, e olhando para Cristo, e buscando a Cristo o tempo todo, ele olhou. E ela diz: João desejava tornar-se semelhante a Jesus.
e sob a transformadora influência do amor de Cristo, tornou-se manso e meigo. O eu estava escondido em Jesus. João teve do Salvador um conhecimento experimental e as lições de seu mestre ficaram gravadas na alma. Na alma. Quanto mais você se aproximar de Cristo, mais de Cristo terá em sua vida. Quanto mais de Cristo você quanto mais Cristo você buscar, mais Cristo você terá. E Cristo não trabalha na superfície da nossa vida. Cristo não trabalha na periferia da nossa vida. Cristo escolhe o nosso coração e o nosso coração, Cristo faz um canteiro de obras 24 horas, onde o seu Espírito não deixa de trabalhar nem um segundo em nossa vida. E o resultado da obra do Espírito em nossa vida é construir em mim, é construir em você um caráter semelhante ao de Cristo. Quanto mais você caminha com Cristo, o Espírito Santo faz do seu coração um canteiro de obras. E o canteiro de obras, ele constrói uma imagem. E a imagem que o Espírito constrói em sua vida é uma vida igual à de Jesus Cristo. Igual ao de Jesus Cristo. E as pessoas não vão ver o seu caráter melhorado. Algumas pessoas pensam, o que eu vou levar para o céu? Eu vou levar para o céu o meu caráter. Peraí, que caráter? Um caráter melhorado? Um caráter melhorado? O que as pessoas diziam dos cristãos? O que as pessoas diziam dos primeiros seguidores de Cristo? Eles têm um caráter melhorado. O nome dela é Maria e ela está com um caráter melhorado. O nome dele é João e ele está com um caráter melhorado. O nome dele é Pedro, ele está com um caráter melhorado. Não tem isso na Bíblia. O que tem é o seguinte, os seguidores de Cristo são chamados de cristãos, porque são iguais a ele. Amigos, não é só o que você crê. Não é só sua profissão de fé. É sua experiência real transformadora ao lado de Jesus Cristo que faz a diferença. O crer é importante, mas a experiência transformadora é essencial. Repito, crer é importante, mas a experiência transformadora é essencial. A sua esposa, meu irmão, não pode olhar para você apenas e ver que você é um cristão adventista do sétimo dia. A sua esposa tem que olhar para você e ver Cristo em você. Minha irmã, o seu marido não pode olhar para você apenas como uma pessoa que vai à igreja sábado, quarta e domingo, que está ocupada com a igreja, que dá estudos bíblicos, que acredita nisso. Isso é muito bom. Mas o seu marido, que não é cristão, precisa ver Cristo em você. Amigo universitário, você vai para a sua faculdade, você está cercado de pessoas que estão olhando para muitos evangélicos de forma como se fosse uma caricatura. E a gente não pode reforçar essa imagem de caricatura, que é uma imagem reversa do que é ser cristão. As pessoas precisam olhar para nós dentro de uma faculdade e descobrir que pela mansidão e pela obra sobrenatural do Espírito em nós, pelo poder da comunhão que Cristo realiza em nós, nós temos uma vida igual a dele, apesar de todas as falhas. Não é o seu caráter melhorado, é o seu caráter transformado. E esse caráter transformado é o caráter de Cristo. Mansos. Deus não te chamou apenas para crer, Deus te chamou para experimentar. A vida cristã não é apenas o que eu creio, a vida cristã é o que eu experimento. É aquilo que eu experimento é expresso na minha vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu gosto dessa frase. E essa frase diz o seguinte: cristianismo não é meramente um programa de conduta, é o poder de uma nova vida.
Não é um programa, é um poder. É um poder. O que Jesus Cristo diz, hein? O mundo todo, Brasil, fora do Brasil, os estados do norte, do sul, do sudeste, as igrejas, as cidades pequenas, as faculdades, as ruas, as casas, as pessoas vão saber quem vocês são quando vocês amarem. Eu queria concluir falando isso. Perdão aqui, pastor Wagner, porque às vezes a gente se empolga, né? Mas eu sempre quero permitir que o Espírito fale, né? É o Espírito que conduz tudo sempre. Eu quero dizer para vocês o que mais o mundo precisa, sabe? A crença e a experiência. Não é só a experiência, a verdade. A gente precisa, irmãos, da verdade minúscula, que são as nossas doutrinas, e precisamos da verdade maiúscula, que é a pessoa de Jesus Cristo. Pessoa de Jesus Cristo. Eu quero encerrar com 1 Coríntios, capítulo número 13. 1 Coríntios, capítulo número 13. E veja o que Paulo diz. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não amar, serei como um símbolo, como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Quando a gente não ama, amigos, a gente só faz barulho e não é ouvido. Quando a gente não ama, a gente só faz barulho e não é ouvido. Porque as pessoas não escutam quem não ama. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Se você não ama, não importa o que você sabe. Ainda que você saiba toda a ciência, não importa o que você sabe. Ah, mas eu sei tudo isso, eu conheço a Bíblia, eu conheço as profecias, eu sei o que vai acontecer, o decreto dominical, eu sei que Apocalipse 3, isso não adianta nada. Isso não tem utilidade. Quando nós não amamos, não importa o que a gente fala. Quando nós não amamos, não importa o conhecimento que a gente tenha. E olha o que diz mais. Versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens para que os pobres, entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Não importa o que a gente faz, se a gente não ama. 3 coisas. Não importa o que eu fale, se eu não amo. Não importa o que eu acredito, se eu não amo. E não importa o que eu faço, se eu não amo. Não importa. Não importa o que eu acredito, não importa o que eu falo, não importa o que eu faço. Sabe por quê? Porque o mover do universo é o mover de um Deus que ama. E isso não está em você. Isso não está em mim. Mas isso está em nosso Salvador. E quanto mais nós andarmos intimamente com Ele, a terra que Ele está preparando, que não vai ser conquistada com armas, os seus pés estarão lá, cruzando as portas da Nova Jerusalém. Porque aqui nessa terra você aprendeu a ser manso. Os pés que cruzam a Nova Jerusalém são os pés dos mansos. Mas precisa começar essa mansidão aqui na terra. Eu tenho 22 anos de ministério. Eu nunca, e alguns de vocês aqui já foram minhas ovelhas.
Eu nunca briguei com ninguém. Eu nunca levantei a voz. Porque eu escolhi uma coisa na minha vida. Eu não quero ser só um bom pastor. Eu quero ser um bom cristão. E ser um bom cristão só é possível quando você coloca Cristo em primeiro lugar em sua vida. Nós precisamos ser mais cristãos em nossas igrejas. Nós precisamos ser mais crentes em nossa família. Nós precisamos ser mais crentes em nosso trabalho. Você sabe por quê? Porque o que o mundo mais precisa é de cristianismo na prática. Cristianismo na prática. O meu pai, ele nunca quis entregar o coração dele a Deus. Eu orava pelo meu pai 10 anos. Orei pelo meu pai 10 anos. Mas meu pai meu pai, que era um homem explosivo, um homem intolerante, um dia entregou o coração a Cristo. E um dia a gente estava à mesa, no dia de domingo, e a minha irmã viu meu pai entrando no quarto para orar. E ela disse: estou impressionada com o que aconteceu com meu pai. E ela não era da igreja. A vida é o maior discurso do cristão. A vida. A vida. E essa vida, ela não pode se tornar real se a gente não tiver Cristo de maneira íntima na nossa vida. O que João diz? Nós tocamos em Cristo, nós olhamos para Cristo, nós ouvimos de Cristo. Quando a gente experimenta Cristo, não tem outro produto, não tem outro resultado na vida, a não ser uma vida mansa. Que Deus te abençoe, viu? Hoje. E que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Manso. Manso. E que essa mansidão, quando as pessoas olharem para a sua mansidão, que toda a glória seja para Jesus Cristo, que trabalha para que você seja um homem e uma mulher semelhantes a Ele. Feche os olhos e vamos falar com Deus agora. Pai Santo, nos ajuda não somente a acreditar, mas a experimentar a Cristo em nossa vida. Há coisas em nossa vida, Senhor querido, que não refletem a imagem de Cristo. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor tire isso de nós. Às vezes, o tom de voz dominante, às vezes, um temperamento explosivo, mas nós colocamos tudo isso em tuas mãos, Senhor. Nos dê a tua mansidão, ó Deus. Porque a tua palavra diz que a terra que está sendo preparada, essa terra está sendo preparada para os mansos, para as pessoas que são iguais a Cristo, para as pessoas que se posicionam diante da verdade, para as pessoas que não têm medo de dizer o que acreditam, mas nunca, nunca carregam o ódio juntos com o seu testemunho. Que o Senhor nos dê a tua paz hoje e que em tudo que façamos ou sejamos, que Cristo em nós seja a esperança da glória. Em nome dele nós oramos. Amém. 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 Obrigado, pastor Lucas, mais uma vez, pela mensagem. Nós louvamos a Deus, né? E enquanto estava falando, eu estava aqui pensando que a nossa referência, de fato, é Cristo, né? Ele é o nosso modelo, para nós podermos, de fato, ser vitoriosos em todas as circunstâncias e viver uma vida que é, de fato, essa vida cristã, com esse amor, né, abnegado, tem que ser um padrão de vida, né? E não alguns momentos da nossa vida. Obrigado, viu, pastor Lucas? Mais uma vez, um bom dia. Deus o abençoe grandemente. Amém. Um abraço para vocês. Muito bem, amados. Então, nós vamos aqui seguir, né? Seguir aqui o nosso calendário aqui, o nosso itinerário, né? Nosso momento. E nós temos aqui o tempo
tempo passa, embora nós estamos aqui num tempo dentro do nossos momentos de adoração a Deus, né? Nós temos hoje um testemunho para poder exaltar o nome do Senhor. A sala tem sempre esse padrão, né? Sempre essa sequência. Se você observou sempre, são 4 coisas, 4 atividades que nós temos na sala, que cumpre essas 2 horas e pouco de adoração, né? Que é a lição da escola sabatina, momento de intercessão, a palavra aberta e o momento do testemunho, né? E Deus tem abençoado a gente grandemente com esses 4 momentos aqui na sala. São 4 momentos bem direcionados, e Deus fala com a gente em cada um desses momentos. E aí, quando a palavra de Deus é aberta, ela fala direto ao nosso coração, prepara a nossa mente para receber aqui um testemunho. Hoje vai ser o irmão Boaz, que vai estar trazendo esse testemunho para nós, vai estar falando para nós um pouquinho da história dele, como Deus trabalhou em sua história. Eu quero até já pedir aqui auxílio Gabriel para a gente identificar o irmão Boaz. Deixa eu ver aqui se ele já se manifestou aqui. Irmão Boaz, levante a sua mão aí, para que a gente está com uma certa dificuldadezinha de identificar aí a sua janelinha. Então, enquanto o senhor se manifesta, eu quero pedir ao Gabriel colocar aquela vinhetinha lá, né, que mostra que nós estamos em movimento, né? Não estamos estáticos, estamos aí sempre em movimento. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Muito bem, né? Estamos em movimento. Vou ver aqui se... Irmão Boaz, amigo Boaz, cadê você, rapaz? Levanta a mãozinha aí, que ele está aqui, a gente sabe que ele está, né? Só que acho que ele trocou de aparelho. Vamos lá. Meu pastor, ele iria entrar no perfil da esposa dele, Sandra. Eu tenho 2 Sandras aqui. Por favor, abra a câmera, Sandra, para eu identificar você. Ou levanta a mãozinha, né? Ou abre a câmera, ou levante a mãozinha, aí que a gente já identifica. Bora lá, irmã Sandra. O silêncio nos deixa na expectativa. Irmã Sandra, vamos bater aí na porta. Irmã Sandra, você... Opa! Não é nenhuma das 2 Sandras aqui, que eu estou vendo que a irmã, até a irmã Sandra... Irmã Sandra, tem como você... Vou ver aqui. Opa! Tem como você dar o sinalzinho com a mãozinha aí? Opa! Tá bom. Obrigado, viu? Achamos. É que você está com um número aqui, não está aparecendo nome, tá vendo? A sua nomenclatura não tem nenhum nome, por isso nós tivemos uma dificuldade de encontrar. Mas que bênção, viu? Já está aqui na tela, já percebemos aqui. Então, irmã Sandra e irmão Boaz, é isso? Isso. Irmãos, uma alegria poder recebê-los aqui, né, na sala 57. Irmão Boaz ontem falou, eu entro mais pelo YouTube, né, irmão Boaz? Eu assisto mais pelo YouTube. E hoje aqui, é óbvio, para poder transmitir aí, mostrar o seu testemunho, né? Necessidade aqui de entrar no Zoom para a gente poder conversar um pouco, tá? Amém. Irmão Boaz, irmã Sandra, eu quero, antes de tudo, né, fazer uma breve oração aqui com vocês, né? Pedir a bênção de Deus sobre esse momento também, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai querido, nós queremos aqui, antes de pedir, agradecer o Senhor. Primeiro, agradecer ao Senhor
pela vida desse casal, pela vida desses Amém, irmãos. Jesus. Agradecer o Senhor pela forma que o Senhor tem guardado, tem protegido a cada um deles, e como o Espírito Santo tem direcionado a vida desses amados. Amém, Jesus. Agradecemos o Senhor pela mensagem que acabamos de ouvir da tua palavra. Que o Assim Senhor, ó seja. Pai, nos ajude a viver sobre os ditames da tua palavra, sobre a condução Amém, do Jesus. Espírito Amém. Santo, e por isso nós queremos clamar ao Senhor, ó Pai, que o Espírito Santo também conduza esse momento agora, o momento do testemunho, que o Senhor coloque, relembre aí o irmão Boaz, Amém, Jesus. Sandra, dos detalhes importantes que o Senhor quer passar para nós nessa manhã. Amém, Jesus. Amém. Essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Muito bem, meus amados queridos, primeira coisa, dizendo para vocês não podem esquecer que nós aqui amamos vocês, viu? E precisamos de vocês para ser feliz também, tá bom? Amém, amém. Amém. Irmão Boaz, Olá. diga para nós aí um pouquinho, até para nós podermos entender o restante, Sim. um pouquinho aí da sua base familiar, um pouquinho da história aí da sua família. Amém. Primeiramente, irmão, desculpa, onde vocês estão agora, nesse exato momento? Estamos na cidade de Taquaritinga do Norte. Itaquaritinga do Norte, muito bem. Taquaritinga. Eu moro aqui na cidade já 12 anos, eu moro aqui. Eu vim para abrir a igreja aqui nessa cidade e, para honra e glória de Deus, quando eu cheguei em 2009 para 2010, nós batizamos mais ou menos umas 42 pessoas, graças a Deus. A igreja foi aberta e nós estamos correndo agora para que a igreja se mantenha sempre aberta e louvado seja o nome do Senhor, né? Que Deus seja louvado por isso. E, irmão, conta aí um pouquinho da base de sua família, como que é a estrutura familiar, né? O início ali, o senhor nasceu já em berço adventista, né? Conta um pouquinho aí da história da sua família. Quando eu vim, eu já nasci no berço adventista do sétimo dia. Meus pais já eram adventistas, mas a história de nossa convenção foi através da minha avó. A minha avó, Maria Luísa, ela era uma mulher que era muito católica, muito religiosa, não faltava missa, e ela, um dia, ela tinha um desejo no coração de ganhar uma Bíblia, de ter uma Bíblia em casa. E Deus preparou naquele dia um jovem comportor, que vendia livro, vendia remédios naturais, e naquele momento, a minha avó, segundo meu pai, ela comprou um livro e comprou um remédio natural. E minha avó perguntou ao comportor, o jovem, quantos dias ele dava para poder pagar. E ele disse, eu te dou 30 dias, dona Luísa. E minha avó, naquele tempo, a minha avó era viúva, tomava conta de 10 filhos, né? E quando passou os 30 dias, que o comportor foi até a casa da minha avó receber, ele levou uma Bíblia embrulhada em papel de presente. Aí eu perguntei a meu pai, por que em papel de presente? Meu pai disse, filho, chegou uma época que, naquele tempo lá, os cristãos que andavam com a Bíblia na mão, o homem, o padre, ele tomava a Bíblia da pessoa e, se possível, batia até na pessoa, né? E então não era permitido andar, porque a Bíblia tinha que estar só na mão do padre, na missa. E aí minha avó, a receber essa Bíblia de presente, ela começou a ler a Bíblia e ali começou a descobrir verdade que ela nunca tinha visto, né? Inclusive, quando ela começou a ler o Êxodo, capítulo 20, onde está ali os 10 mandamentos, abriram os olhos de minha avó. E minha avó, ela, segundo meu pai, a casa de minha avó era cheia de imagem de escultura. Ela era uma das líderes que fazia terço de porta em porta na casa das pessoas. Mas um dia ela encontrou o segundo mandamento,
que chamou a atenção de minha avó. Não farás para ti imagem de escultura. E ela, lendo os 10 mandamentos, ela encontrou também a guarda do sábado. E ela tomou um susto por saber que a igreja onde ela congregava não respeitava nem o 2º mandamento e nem tampouco o 4º mandamento. E ali, minha avó foi ainda seguindo mais adiante, lendo a palavra de Deus, quando ela entrou no Novo Testamento e encontrou a evidência do testemunho de Jesus Cristo em Lucas, capítulo 4, ele observando o sábado. E aquilo ali chamou a atenção de minha avó. E ela era num município chamado Glória do Goitá. E ela tomou a decisão de ir com a Bíblia que ela ganhou de presente, falar com o padre naquele dia. Padre, me responda uma pergunta diante de Deus. Porque a Bíblia manda a gente fazer uma coisa e a gente está fazendo outra coisa. A gente não está desobedecendo a palavra do Senhor, porque se nós não seguir a palavra de Deus, nós estamos seguindo a palavra de quem? E o padre tomou um susto quando ela perguntou para ele, por que nós adoramos a imagem se a própria palavra de Deus condena a adoração às imagens e os cultos? Entendeu? E também a segunda pergunta que minha avó fez ao padre foi sobre o sábado. E esse padre era um homem tão sincero, disse meu pai, que na hora ele queria tomar a Bíblia da minha avó. E minha avó disse, não, essa Bíblia eu ganhei de presente. E ela colocou até assim no seu peito e disse, não, eu não te dou. E o padre disse para minha avó, tudo bem, você descobriu a verdade. A volta de Jesus, o período dos 1000 anos, a guarda do sábado, tudo está na Bíblia. Agora, eu, como padre, não posso ensinar isso aqui na igreja, porque eu estou debaixo de autoridade humana. Eu tenho que fazer o que eles pedem e não o que Deus está pedindo. E ele disse para minha avó, você volta para casa, ok? Ensina somente os seus filhos, não ensina nem para o vizinho do lado direito e nem para o vizinho do lado esquerdo. Fique só para você essa palavra. E a minha avó, chegando em casa, disse, meu pai, ainda morava no sítio, em Glória do Goitá, a minha avó chamou os filhos, principalmente o meu tio mais velho, o tio Joaquim, e disse, vamos fazer uma faxina dentro de casa. Olha, tudo que era de imagem, minha avó tirou de dentro de casa, porque ela queria somente uma coisa, disse meu pai, que o centro do coração dela ocupasse pela pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Ele fosse o centro. E aquilo ali, minha avó começou a estudar mais a Bíblia. Nesse período, meu pai disse que ela não conhecia a igreja adventista, não sabia nem que igreja era que guardava o sábado. E minha avó saiu da igreja católica e foi visitar os nossos queridos irmãos da Assembleia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ela congregou alguns dias, e teve um dia que chamou a atenção no culto, uma manifestação que houve lá. E minha avó viu que aquilo não era obra do Espírito Santo, mas sim um espírito maligno, que um rapaz que ficou possesso lá na igreja da Assembleia. E o que aconteceu? A minha avó falou para a minha tia Josina e a titia Benedita e disse, vamos embora daqui, porque esse espírito que eu estou vendo aí, eu vi lá também na outra igreja. E assim se levantaram, foram para casa. E meu pai disse, agora eu vou adiantando mais um pouco a história de minha avó. Irmão Boaz, Opa, meu... antes do senhor passar aí pela a percepção do seu pai, né, a gente percebe uma coisa, o irmão Boaz está contando aqui uma história que tem a ver com atitudes, conhecimento, experiência da avó dele. Como que a avó dele caminhou nessa questão espiritual. Irmão Boaz, naquele momento que ela teve o contato com a Bíblia, alguém, um ser humano, uma pessoa, um instrutor bíblico, alguém estava com ela ali, ensinando para ela, ou ela sozinha pegou a Bíblia e teve essa assimilação? Isso. Quando minha avó começou a ler a Bíblia, não tinha ninguém, nenhum instrutor bíblico, não tinha ninguém dando estudo para ela. Primeiro, por 2 motivos, meu pai disse. Ela começou a ler a Bíblia sozinha. E, segundo meu pai, foi a luz do Espírito Santo
que deu para minha avó entender o que a palavra de Deus estava dizendo. E um detalhe interessante que eu me esqueci foi, antes dela ir à igreja falar com o padre, ela pediu à sua filha, a Josina, que trouxesse o livro do catecismo, que ela usava muito aí no dia a dia para ensinar os mandamentos do catecismo para os meus tios e as minhas tias. Aí aconteceu que minha avó, a pegar o livro do catecismo, ela foi na Bíblia de novo, no livro do Êxodo, capítulo 20, e foi fazendo uma comparação entre os mandamentos da Bíblia, os 10 mandamentos em Êxodo 20, escrito pelo próprio dedo de Deus, certo? Que ela também viu essa passagem em Êxodo, capítulo 31, verso 18, que tinha sido o próprio Deus que tinha escrevido os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. E o do catecismo romano, minha avó descobriu que foi pelo dedo de um homem. E então foi aí quando ela pegou, foi como disse o pastor, ela tomou essa atitude. O Espírito Santo de Deus levou ela até conversar com seu líder religioso, que era o padre naquela época. E o padre disse para ela: minha filha, você descobriu a verdade, né? Opa, saiu aqui. É só abrir a câmera, fechou a câmera aí. Foi, abriu aqui, peraí, viu? Fechou. Pronto. Okay. Cheguei. Então, vejam. Então, minha avó descobriu essa verdade. Quando foi que ela foi ter o contato com a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Há muito tempo. Eita, está entrando, tem umas coisas aqui que eu não estou vendo, Sandra. Está carregando aqui, pastor. Está me ouvindo ainda? Tô, pode continuar falando, nós estamos ouvindo. Então, mas a sua câmera avó, que fechou aí, viu? Foi, eu vou estar carregando aqui uma coisa, eu vou ter que deixar chegar para me poder abrir. Então, quando minha avó descobriu essa verdade, por isso, Irmão Boaz. Estamos com um probleminha técnico aí com o irmão Boaz, mas enquanto ele volta aí, olha, irmão, só para a gente fazer essa reflexão, né? Olha que coisa interessante, olha como a história dele começa, tem a ver com a avó dele, né? A avó dele tem um contato com a Bíblia e é o Espírito Santo que leva a ela algumas percepções. Você já percebeu que tem muita gente que, por mais, até sendo orientado, sendo ensinado, o Espírito leva, em vez da pessoa, às vezes, amolecer o coração, parece que algumas pessoas endurecem mais o coração. A história do irmão Boaz é uma história que mostra que só a Bíblia, por si só, e o Espírito Santo, se a pessoa for sincera, ela consegue entender a vontade de Deus na vida dela. O problema é que muitas pessoas já lêem a Bíblia, né? Já lê a Bíblia procurando provar aquilo que ela já tem. E a leitura da Bíblia, olha, a avó do irmão Boaz estava com a mente vazia. E ela está ali procurando assimilar, né? Procurando conhecer a vontade de Deus. Então, Deus vai falando com ela. Então, o processo é esse. O processo é quando a gente lê a Bíblia, a gente está com a nossa mente sob a direção de Deus, para Ele levar aonde Ele quer que a gente vá. Ele dirigir no caminho que Ele quer nos levar. Essa é a grande questão. Nós temos aqui irmãos da Sala 57 de várias denominações. Nós temos pessoas aqui, né, que são da igreja, pessoas são da Igreja Católica, da Igreja Assembleia de Deus, da igreja, né? Então, várias igrejas. E aí, sabe o que acontece? Quando o irmão Boaz cita aqui o nome, ele não está aqui falando mal da igreja, né? Ele está aqui contando apenas a história de uma pessoa que teve experiências e naquele momento foi a percepção que ela tem daquela situação, daquela conversa, né? Mediante a leitura que ela teve da Bíblia. E aqui, o que acontece? Isso aqui serve para nós assimilarmos, nós podemos entender, perceber aí, né? E refletir. Eu acho que cada um dessas milhares de pessoas, nós mesmos,
Olha a lição que eu tiro disso aqui. Olha a lição que eu tiro disso aqui. Para mim, como pastor, quando eu debruçar aqui, olha, na minha mesa aqui, com a palavra de Deus, eu preciso debruçar assim, Senhor, fale comigo essa manhã. Fale comigo essa manhã. Eu preciso tirar, né, talvez, né, toda a imagem que eu já construí sobre alguns assuntos e falar, Senhor, hoje eu quero entender sobre isso, hoje eu quero que o Senhor me encha do Espírito Santo e deixe o Espírito Santo levar. Porque esse é o caminho mais seguro, a direção mais segura. Né? Deixa eu ver aqui se o irmão Boaz, o que aconteceu com o meu querido irmão Boaz, que não voltou mais aqui, né? Espero que ele volte aí para acabar de contar aí o que ele começou, né? Espero. Vamos ver. Vamos ver aqui Ele saiu de vez aqui, gente, viu? Porque estava até o nome dele aqui na nomenclatura, né? Senão a gente vai seguir, o Espírito Santo vai conduzindo aqui. É o Espírito Santo que dirige aqui todas as coisas, né? Às vezes acontecem algumas situações, sabe que nós estamos aí ligados aí pela internet, eu quero chamar você aqui agora, vamos fazer o seguinte, acho que é um momento especial, temos aqui a irmã Rosângela, que está com a mãozinha levantada, quem sabe aí, talvez está querendo falar alguma coisa, mas vamos fazer uma oração nesse momento? O que vocês acham? Vamos fazer uma oração? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, não sabemos muitas vezes, ó Pai, na verdade nós não sabemos nada de um minuto à frente que refere ao futuro. Nós só entendemos e às vezes temos uma pequena noção do passado e do presente em nossa vida. Nesse momento estamos aqui com o irmão Boaz, ele está contando a sua experiência, ele está falando sobre como Deus tem dirigido aí a direção espiritual da sua família, e de repente teve um problema técnico aqui, ele saiu do ar. Pai querido, se for da sua vontade que ele volte, nós queremos pedir que o Senhor ajuste todas as coisas, que o Senhor mexa as pecinhas desse tabuleiro, coloca cada peça no seu devido lugar. Nós estamos aqui para ser conduzidos pelo Teu Santo Espírito. Nós estamos aqui para ser direcionado pelo Teu Santo Espírito. Por isso, Pai, tudo que acontece aqui na sala 57 é o Teu Espírito que dirige. Independente de qualquer coisa, independente das nossas limitações, nós queremos colocar sempre o Senhor em primeiro lugar. Nós queremos pedir que a Tua bênção continue abençoando, Pai, o nosso culto de hoje. Em nome de Jesus é que pedimos e agradecemos. Amém, amém, graças a Deus. É gostoso demais orar, é ou não é? Irmã Rosângela, deixa eu ver aqui se você está... Deixa eu aproveitar aqui esse espaçozinho aqui, né? Irmã Rosângela Aparecida. Rosângela Aparecida. Ah, rapaz, agora já mais pertinho aqui, já identifiquei o rosto da irmã Rosângela, é um rosto muito conhecido aqui já para nós, né? E ela colocou o nome completo, irmã Rosângela Aparecida Lobo Delfino. É muito nome, né, irmã Rosângela? Sabe que o meu nome também não é só Adevaldo Cardoso, não. Eu coloco ali para ficar curtinho. Se eu for colocar tudo aqui, não cabe, viu? É Adevaldo José Cardoso da Silva. Eu faço parte da maior família do Brasil, Silva. Rosângela, tudo bem? Você levantou a mãozinha aí, aproveitei aqui esse momentozinho aqui que deu uma questão técnica. Então, pastor Adevaldo, eu queria falar que a história da avó do irmão Boaz é a minha história, que aconteceu em 2000, começou em 2012, agora.
é recente, então a mesma história está se repetindo, porque eu comecei também a orar sozinha e pedir para Deus que me desse umas orientações, que eu iria ler a Bíblia sozinha, porque nós éramos da Igreja Católica muito fiéis, nós éramos, assim, praticante mesmo, fizemos cursos, vários cursos, encontros, primeiro encontro de casais, segundo, que já tinha toda uma orientação sobre a igreja, e a gente fazia reuniões, pequeno grupo, uma vez na semana, e nesse pequeno grupo começaram a surgir assuntos que nós não tínhamos noção do que era. E aí, então, eu falei para o meu marido que a gente precisava estudar. E aí eu comprei um catecismo da igreja, né, que é isso aqui. Comprei um catecismo e peguei a Bíblia e disse assim para o meu marido, eu vou estudar a Bíblia, eu vou ler a Bíblia sozinha, porque na Igreja Católica a gente não lê a Bíblia, não estuda, né? São divididas em 3 anos, ano A, ano B e ano C. E aí só tem aquelas leituras específicas para o ano A, para o ano B e para o ano C. Aí, quando termina, volta no ano A, ano B e ano C. E a gente não conhece. Então, eu comecei a estudar, fiz um caderno. Irmã Rosângela, é assim, cada um tem sua metodologia, né? Seu jeito, né? Cada igreja, né? Nós, por exemplo, temos a nossa lição da escola sabatina por conta do sábado, né? Então é sabatina. As igrejas evangélicas têm a escola dominical, que se reúne no domingo, né? Então, assim, é bem legal, às vezes, nessas conversas, algumas pessoas que não têm noção, acaba conhecendo também, né, outras práticas de outras religiões, né? Mas olha só como Deus trabalha, né? E é interessante na sala, é justamente isso. Por quê? Porque um vai contando um testemunho e a gente vai se identificando com aquele testemunho, né? E você percebeu aí que o irmão Boaz falando, você falou, puxa vida, e a sua história é bem mais recente, porque ele depois ia falar sobre o ano, tudo isso aí, né? Tá bem lá atrás, a questão da avó, a questão dos pais, a questão dele, e você logo em 2012, né? Isso. Que você tem esse pacto com a palavra de Deus. E como é que foi essa reação aí? Então, pastor, aí assim, eu não sentia, eu era catequista, ministra da Eucaristia, e meu marido era acólito e ministro também. Então, a gente servia junto com o padre ali no altar. E só que assim, eu sentia no meu coração uma coisa muito estranha, porque eu não gostava de fazer reverência ali na frente das imagens, né? Eu nunca tive imagem na minha casa, e aí eu me sentia assim estranha. Então eu comecei a ir orar todas as 15 horas. A gente se encontrava com umas mulheres e íamos para a igreja no lugar santíssimo. Olha, eu nem sabia que era lugar santíssimo, né? Quer dizer, eu sabia o nome, mas eu não sabia o que significava lugar santíssimo. E a gente ia a gente ia orar nesse lugar todas as 15 horas. E aí eu disse assim uma vez para Deus, e aí parti daí a dizer sempre, Senhor, se eu estiver fazendo errado, o Senhor me tira daqui. Se eu estiver fazendo certo, o Senhor me ensine a gostar, mas se não, me ensine que eu saia daqui, me tira daqui. E aí comecei a orar. Durante 3 anos eu fiquei orando, todas as 15 horas. E quando eu comecei um dia a assistir, eu gostava de músicas assim suaves e escutava músicas evangélicas. E aí um dia eu liguei a televisão e comecei a assistir a TV Novo Tempo, sem saber que era a TV Novo Tempo, a caixa de música. E lá na caixa de música, eu fiquei assistindo várias vezes, né? E um dia eu saí para atender a porta e quando eu retornei, tinha um pastor pregando já. E aí eu sentei e fiquei, porque eu tinha escrito num caderno
que é falando com o Espírito Santo, é muito interessante, falando que eu queria que ele me conduzisse. E aí o Espírito Santo me conduziu realmente. Eu, escutando a voz do pastor, eu fiquei o dia inteiro assistindo a Novo Tempo e não sabia que era da Igreja Adventista também. E fiquei assistindo, e quando meu marido chegou, contei para ele, falei, é exatamente isso que eu tô buscando, e eu vou querer saber mais. E aí eu falei para ele assim, eu vou começar a estudar com esse canal. E fui assistindo, anotando tudo que eles falavam. E aí, como eu era catequista, eu comecei a ensinar na catequese para minhas crianças que o dia era sábado e não domingo. E um dia eu fui comer lanche com meu marido, eu estou resumindo a história aqui. Um dia eu fui comer lanche com meu marido e uma das mães, que é da mãe da criança, que era dona lá do lanche, ela disse assim, você está ensinando as crianças que é sábado e não domingo? Eu falei, estou, porque está na Bíblia. Aí ela falou assim para mim, ela ficou quieta, eu também olhei para o meu marido e falei, acho que nós estamos fazendo errado, nós estamos servindo a Deus lá e estamos estudando, tá confuso, vamos falar com o padre. Aí peguei, marquei com o padre e fomos falar com o padre. E aí me preparei, orei bastante e fui. Quando chegou lá, eu falei, padre, eu quero que o senhor mostre na Bíblia para mim o que eu vou perguntar. Eu quero saber sobre Êxodo 20, eu quero saber sobre... Aí fui, livros apócrifos, fui falando um monte de coisa que eu já estava entendendo. Aí o padre falou assim, é tradição, é uma coisa que vem de lá e tal, e eu vou te dar um monte de livro que você vai... Eu falei, não quero, padre, eu quero só na Bíblia. Mostre para mim que não é o sábado, e que nós estamos certos em adorar a imagem. Fui falando com ele, aí ele ficou sem saber responder. Aí eu falei, então, padre, nós estamos aqui para entregar todos os nossos cargos e nós vamos ficar com a Bíblia. E aí, a partir daí, nós começamos a estudar. Aí, até então, eu já sabia que era a Igreja Adventista. E interessante que começamos a estudar, né, sozinho a palavra de Deus e com a Novo Tempo. E aí a gente comia de marmita, né? E então eu falei para o meu esposo, avise que nós não vamos mais comer carne de porco e aquela não mande mais. E aí quando ele foi falar para a moça, ela era uma senhora da Cristã do Brasil. Ela fala assim, eu conheço um pastor de uma igreja que não come carne de porco. E aí era o pastor Mário, acho que o senhor conhece. E aí ela falou assim, aí ele veio embora. E ela entrou em contato com o pastor Mário, e o pastor Mário mandou pessoas lá na minha casa, que por sinal eram meus vizinhos. E eu achei... Gente do céu, parece... Imagina, o negócio foi o contrário, né? Irmã Rosângela, eu estava aqui pensando enquanto você estava falando, olha, Deus tem um propósito com o que está acontecendo hoje aqui, viu? Deus tem. Eu não sei dizer para quem. É lógico que para todos nós essa reflexão nos alimenta, nos ajuda, mas tem alguém na sala aqui hoje que Deus está chamando a atenção de uma forma dupla, tripla, quem sabe, né? Você percebe que Deus traz de uma forma simultânea, sem programar, por nós, duas histórias que têm a ver com o mesmo assunto, que caminha o mesmo caminho. Isso não é por acaso. Isso não é por acaso. Alguém que está aqui hoje, Deus está falando com essa pessoa. Eu não sei quem, mas quem está ouvindo sabe. E Deus sabe quem. E eu queria que você hoje não olhasse, talvez, porque o inimigo vai tentar endurecer o seu coração.
Há uma frase que diz assim: o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Então, alguém pode olhar algumas expressões do lado negativo, e não é isso que nós estamos falando. Quando cita o nome da igreja, quando cita a experiência, o nome de alguma autoridade, uma doutrina, um comportamento, a pessoa pode olhar isso e tentar se fechar. E eu quero dizer para você que se você ficou até aqui, é porque Deus tem um propósito e não se feche, muito pelo contrário. Olhe para o que Deus está falando para você hoje, escute o que Deus está falando para você hoje, e Deus espera uma decisão disso. E se, de fato, eu acredito que isso não é por acaso, tem um propósito, eu queria que você entrasse em contato com o seu moderador, e eu queria que você pegasse o meu número de telefone, e você depois entrasse em contato comigo com o pastor Wagner, porque isso aqui é uma providência de Deus. Isso aqui é uma direção de Deus. E nós queremos saber, de alguma maneira, o que Deus está fazendo também na sua vida aí, para que o nome de Deus seja exaltado. Irmã Rosângela, eu te parou, você estava falando que a amiga lá, né, que era de uma determinada religião, foi lá e falou com o pastor, né? Para vir na sua casa. Isso. Pastor Mário, você tá onde? Você está em que cidade você está? Itapetininga. Tá, mas o pastor Mário, qual é que é o Mário? Nós falou Mário, eu lembrei do outro pastor. Não, é que ele estava antes do Senhor. Eu acho que era antes do que estava antes de mim. Isso. Era o Kelson antes de mim, né? Agora sim, é por isso que eu estava falando assim, é tanta, né, vai passando, né, irmã Rosângela? É. E as coisas vão acontecendo. Olha que maravilha. A irmã Rosângela, inclusive, irmã Rosângela, a cidade de Itapetininga é uma cidade maravilhosa, viu? Sim. Uma cidade. Eu estive aí, passei por aí recentemente, uma passada rápida. Eu quero em breve voltar aí de novo. Irmã Rosângela, aproveitando que nós estamos aqui, e pelo que eu vi aqui, já até mandei mensagem para o irmão, porque o testemunho dele é um testemunho um pouco mais longo também, e esse tempo que ele já ficou, eu acho que o que aconteceu com o irmão, o que aconteceu com ele, provavelmente, sabe, vocês perceberam que no início ali sumiu a câmera dele, e ele falou, estava recarregando. Na verdade, aquilo ali é um sintoma, do meu ponto de vista leigo, é um sintoma da internet caindo. Primeiro foi a imagem, porque ficou fraquinha, e depois foi a voz embora. Então, provavelmente, ele deve estar sem internet, imagino eu. Então, irmã Rosângela, eu quero fazer aqui... Você estava falando sobre, acho que, o seu pai, alguma coisa, é isso ou não? Não, eu estava falando que duas irmãs, e é isso que eu queria contar, e acho que é importante para nós que somos adventistas, e aí nós nos batizamos em 2014. É importante que a gente entenda uma coisa, as duas eram minhas vizinhas, e eu não sabia que elas eram adventistas. Então, eu queria, assim, porque às vezes a gente está escondido, né? E as pessoas não sabem que nós somos adventistas. E daí a gente começou a estudar. Quando eu olhei e vi que eram elas, eu falei, nossa, vocês são adventistas? E aí elas falaram sim, e começamos a estudar, e logo em seguida já nos batizamos. E aí eu quero contar, e agora a gente ocupa várias funções, inclusive eu sou anciã da igreja, e tenho vários cargos, e meu marido também. A gente aprendeu muito mesmo, e continuamos aprendendo. A Anne, que se batizou agora, é minha prima, a Anne Louise, né, que é Pamela, que a gente fala, é minha prima. E eu queria contar como eu conheci a Sala, né, para resumir. Então, irmã Rosângela, antes de você contar aqui como você conheceu a Sala, se eu só falar aqui, porque foi tentado aqui identificar o irmão e tal, Boaz, não foi conseguido, né? Depois até uma irmã já me entrou em contato e disse que ele está na sala, né? Já de novo. Eu quero dizer para o irmão Boaz, ficar tranquilo, que amanhã a gente vai tentar encaixar e trazer ele de volta aqui
para a gente poder continuar o testemunho dele. Porque aqui a gente já vai aqui também, já vai dar 7h30, né? E a gente já vai aqui para finalizar também, a irmã contando. E conta aí, irmã, como é que você conheceu a sala? Então, assim, eu sempre oro de madrugada. Eu gosto muito, desde que eu era jovem, sem saber, sem conhecer. Eu sempre busquei, né? A minha história também é longa. Eu tentei ser freira e não consegui, porque eles não me aceitaram. Umas coisas assim que o Espírito Santo já estava me conduzindo. E eu sempre busquei, né, orar e ter essa comunhão, mas eu não sabia como ele era e quem ele era. Um membro lá da igreja, que o senhor era pastor, né, da igreja central, eu sou da igreja aqui da Bela Vista, e uma irmã chamada Cida, ela estava visitando os colegas e eu também estava lá junto. E aí ela começou a falar rapidinho da sala, e eu já tinha com meu marido visto na televisão alguma coisa assim, sala 57. E aí eu falei para o meu marido, pare, o que é isso? Aí ele fala assim, eu escutei um pastor falar e na televisão, sala 57, mas eu não sei o que é. Aí ficou na minha mente. Aí quando eu encontrei com a Cida nessa casa, aí ela começou a falar sala 57. Eu falei, opa, espera aí, o que é isso, sala 57? Aí ela me contou toda, né? Acho que foi o senhor que mandava o link para ela. Aí ela me contou como que funcionava. Eu falei, eu quero. E aí ela passou meus dados e me indicou para uma moderadora, e eu comecei a assistir, entrar na sala. Desde o primeiro momento, eu amei, porque eu buscava já, e aí foi muito bonito, muito grande, e aí eu compartilhei com a minha prima, a Anne, a Pamela, que também ficou maravilhada, e aconteceu tudo o que aconteceu. É uma bênção mesmo, o aprendizado é muito grande, muito intenso. Irmã Rosângela, quanto tempo faz que você está na sala? Faz um ano e meio já, eu acho. Já tem um bom tempo, já. E assim, conta para nós aí, para poder finalizarmos, alguma coisa assim que ajudou você a estar na sala, alguma coisa que você acha assim, olha, eu acho que isso aqui mudou, porque, né, você tem uma história de vida, você é uma pessoa atuante na igreja, é uma pessoa que ajuda bastante a igreja. Então, assim, mas todas as pessoas, a gente também como pastor, né, esse ministério aqui da Sala 57 ajudou a gente demais, porque muda muitas vezes a visão de algumas coisas, né, essa busca constante, esse envolvimento constante. Particularmente na sua vida, o que você achou? Mudou alguma coisa? Qual foi o benefício de você estar participando da Sala 57? Sim, pastor, eu era assim, aquela radical. A minha prima Anne pode contar, eu era radical. Eu espantava as pessoas, na verdade, porque eu queria tanto que elas soubessem, mas não de maldade, mas eu queria tanto que elas aprendessem que eu insistia demais, entendeu? E isso, o Espírito Santo, depois que eu entrei na sala, eu comecei a perceber que tinha que ser diferente. Como o pastor pregou hoje, a mansidão, aquele cristão que pratica realmente, não é só de ouvir, não é só de ir lá, não é só de fazer o que a gente faz, né? As doutrinas e aquelas coisas, mas é a prática, é a vivência. E eu escuto a voz do Espírito Santo, eu tenho escutado ele falar comigo, ele me ensinar. Um dia eu estraguei umas máquinas, eu fui ajudar minha filha, e umas máquinas novas de costura que ela tinha comprado, e eu quebrei as agulhas, eu fui ajudar, né, tentar ajudar, e acabei estragando. E aí eu comecei a ficar desesperada. Aí eu escutei a voz do Espírito, falou, calma, você sabe fazer. E aí ele foi me orientando. Eu nunca tinha visto a máquina, e ele foi me orientando, passe a mão aqui, abra uma caixinha, pegue os instrumentos, e foi me falando tudo. E eu consertei a máquina, deixei igualzinho estava,
quer dizer, eu não, o Espírito Santo, ouvindo a voz, e é assim, tão intenso, é tão grande, que ele conduz tudo que eu vou fazer. Eu falo com ele. É lógico que ainda preciso melhorar muito, em especial no casamento, como o pastor falou aí, né? Às vezes o som da voz da gente é um som que parece áspero e alguma coisa, e ele está me transformando. Eu fiz assistindo a Verinha agora, esses dias que ela falou do jejum, e foi muito intenso para mim, porque ontem à tarde eu consegui concluir o primeiro jejum de 3 dias. Foi maravilhoso, maravilhoso. Eu consegui fazer, eu nunca tinha feito assim, de tantos dias, e com a presença do Espírito Santo, sem sentir uma vontade de querer me alimentar, de querer saída. Não, foi pleno, foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. Muito obrigada, Verinha, por você ter feito aquela pregação sobre o jejum. Me ensinou muito, muito, muito mesmo. Que bênção, né? Que bênção. Irmã, essa busca, né, pelo Espírito Santo, de fato, eu acho que uma das coisas, né, que vai trabalhando na gente é essa questão comportamental mesmo, né? E algumas pessoas têm falado isso mesmo, assim, que às vezes a gente tinha uma visão de que às vezes a gente achava que estava construindo e estava destruindo, achava que estava ajudando e estava prejudicando. E o Espírito Santo faz isso, né? Endireita a coisa, né? Porque a pessoa não faz com má intenção, não, tá achando, fazendo com boa vontade, tudo. Vai mudando o nosso temperamento, nosso jeito de falar, a nossa tolerância. Que maravilha, viu, irmã Rosângela? Irmã Rosângela, você sabia que você ia dar seu testemunho aqui hoje? Não, nem estava preparada. Eu fico com a câmera fechada, porque eu fico orando, fico escrevendo, então, anotando, e aí eu fico fechada. De vez em quando eu abro. Mas eu achei assim, eu senti, eu falei assim, Fale, é igualzinho o seu. E como ele saiu entre você e Fale, eu já mandei para o pastor Wagner o meu testemunho, focando outros pontos, mas era isso que ele queria que eu falasse, né? Exatamente. E assim, Deus vai oportunizar você talvez trazer mais coisas dessa história, porque tem mais pérolas aí, né? Sim. E o Espírito Santo, na hora certa, vai fazendo as coisas, e eu estou assim, maravilhado pela forma. Tem um testemunho sobre a vacina do Covid, com o pastor Gilson. Faz tempo que ele não vem aí, né? O pastor Gilson, aquele que não tem cabelo. Então, foi muito intenso, aquele testemunho foi maravilhoso, quando eu pedi para o Espírito Santo, e eu falei, tem que ser na sala, Espírito Santo. Eu fiz igual lá, né? E aí foi na sala, porque o pastor Gilson falou, ele citou meu nome, ele falou para mim. Então, eu fiquei assim maravilhada com a atuação do Espírito Santo. Irmã, eu quero agradecer você aqui pela disposição, porque às vezes o Espírito Santo fala com a gente e a gente também não tem a disposição, né, de se permitir ser usada. E hoje o Espírito Santo falou contigo e você se permitiu, Deus usou você hoje, aquilo que eu falei no início, né, do que você terminou de contar o primeiro momento. Deus tem um propósito muito forte mesmo hoje, com o que aconteceu nesse momento aqui, o momento do testemunho, tá? O irmão Boaz, quando ele começa, ele fala exatamente essa questão, como a avó dele, e esse início dele não podia faltar, não, porque se ele não tivesse começado, você também não ia se identificar. E o fato de você ter vindo aqui, eu creio que Deus queria reforçar aquilo que ele estava falando, mostrando para alguém que está na sala aqui hoje, tá? Que precisa talvez tomar uma decisão. E vocês foram grandemente usadas hoje pelo Espírito Santo com uma obra extraordinária que Deus vai fazer na vida de alguém aqui, que nós vamos ouvir o testemunho em breve, logo, logo, disso que aconteceu hoje. Amém. Manda um abraço, pastor Cícero Gama. Vamos sim. Tá
bom? Fica na paz de Deus. Nós vamos aqui fazer uma oração agora, porque nós vamos daqui a pouco o nosso momento importante também, que é o nosso bom dia com alegria, né? Irmã Rosângela, aproveita e ora para nós, então, no finalzinho aí. Ok. Querido Deus, amado Pai, que habita nos altos céus, soberano Rei do universo, Jesus Cristo, Filho amado, que se entregou para nos salvar, Espírito Santo, que nos conduz, nos alerta, nos prepara, nos anima, está conosco todos os instantes. Muito obrigado por esse momento especial que eu estou vivendo aqui agora e que todos os nossos irmãos da sala estamos juntos, unidos, clamando a Ti, para que o Senhor nos batize todos os instantes, todas as manhãs, para que o nosso dia seja cheio, repleto de Ti, da Tua presença, e que possamos distribuir com as outras pessoas, desaguar, testemunhar do Deus verdadeiro que nos ama e que nos conduz nessa caminhada, que deseja que estejamos com Ele na eternidade. Muito obrigada, Senhor, por esse dia que amanhece, por essa luz que ilumina, e que o Senhor seja a luz do nosso caminho. Que o Senhor nos abençoe e conduza o nosso dia no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmã, 4 coisinhas para falar para você, viu? Eu te amo, preciso de você para ser feliz. Eu creio, você é a forma visível de Deus, eu creio mais em Deus porque você existe. Amém, irmão. A mesma coisa eu digo para vocês todos aí da sala. Eu amo vocês, preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e eu creio muito mais nele, porque vocês existem. Amém. Glória a Deus, hein? Amém. Deus abençoe cada um. Gisalda, Deus abençoe você. Cláudia, Deus abençoe você. Janete de Araújo, Deus abençoe você. Keila Sandra, um abraço, Deus abençoe você. Tá? José Alves, pastor José Alves, pastor Marcelo Moreira, Deus abençoe você, amigão. Tá? Todos vocês, fique aqui o meu abraço, o meu carinho. Quer dizer que eu amo essa família. E nós vamos agora, sabe para quê? Deixa eu ver aí se nós já está liberado aqui, né? Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria, povo do Senhor. Bom dia com alegria. Bom dia. O povo está dormindo. Acorda aí. Bom dia com alegria. Daniel de Chique, Bahia. Bom dia, irmão Daniel Bispo. Daniel. O povo não está conseguindo abrir o som, é isso que aconteceu aí? Abre o som, Giovanni, Canela de Fogo. Agora abriu, pastor. Agora abriu. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Olha aqui. Não anotei esse telefone, também perdei. Bom dia, povo. Isso. E aí, Deus abençoe vocês. Um abraço.